Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios que envolvem os conteúdos das aulas 18 sobre diedros e 19 sobre triedros. Barbadinha. Então exercício número 1. Escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Item A. Dois planos secantes determinam 4 diedros. A resposta verdadeira. Quando dois planos são secantes, eles se cruzam através de uma reta de intersecção, né, que seria a aresta de cada diedro. Né? Então nós temos 4 diedros. Né? O espaço fica dividido em 4 partes. Barbadinha. Letra B. Se dois diedros são congruentes, então suas secções normais têm a mesma medida. Resposta verdadeira. Claro, se os diedros são congruentes, né, têm a mesma medida, as secções deles também vão ter a mesma medida, secções normais. Barbadinha. C. Todo plano que intercepta um diedro determina uma secção normal desse diedro. Veja bem, todo plano que intercepta um diedro determina uma secção normal desse diedro. É falso. Não é todo plano que intercepta o diedro que vai determinar uma seção normal. Tá? Tem que ser um plano perpendicular, né, no diedro. Letra D. Dois planos perpendiculares determinam 4 diedros retos. Verdadeiro. Essa aqui está ligada à primeira lá. Tá? Dois planos perpendiculares são secantes, né? Eles são perpendiculares, secantes, eles vão determinar 4 diedros. Tá? E são retos, porque eles são perpendiculares. Barbadinha. E dois diedros opostos pela aresta são congruentes. Verdadeiro. Tá? É semelhante a ângulos opostos pelos vértices. Tá? Dois diedros opostos pela aresta são congruentes. Letra F. Duas secções paralelas de um mesmo diedro são congruentes. Verdadeiro. Tá? Se eu tenho o mesmo diedro e determino secções paralelas, entre si elas vão ser congruentes. G. Medida de um diedro é a medida de uma secção qualquer desse diedro. É falso. Não é uma secção qualquer, é a secção normal do diedro que vai dar a medida do diedro. Olha, letra H. Ó. 3 semirretas de mesma origem sempre determinam um diedro. Resposta falsa. Tá? Não basta ter só a mesma origem, tá? Porque se as retas semirretas estiverem no mesmo plano, não vai formar triedro. Tá? Eles têm que estar em planos diferentes. Então, letra I. Ó. 3 semirretas de mesma origem não coplanares determinam triedro. Agora sim, verdadeiro. Letra J. As medidas das faces de um triedro podem ser iguais a 60, 200 e 100 graus. Veja aqui nós temos aquelas propriedades. Né? Uma propriedade diz que a soma, né, das faces de um triedro deve ser menor que 360 graus. E se nós somarmos essas três aqui, vai dar igual a 360 graus. Então é falso. Barbadinha. Segundo exercício. Um diedro mede 110 graus. Quanto mede o ângulo que uma reta perpendicular a uma das faces do diedro forma com o plano bissector do diedro? Bom, aqui eu coloquei uma novidade que a gente não colocou no nosso conteúdo, mas durante o desenvolvimento de exercício eu vou colocando umas novidadezinhas aqui. Plano bissector do diedro, o nome já está dizendo, é que vai dividir o diedro, é o plano que vai dividir o diedro pela metade. É tipo a bissetriz, né, de um ângulo. Tá? Então o diedro mede 110 graus. Vamos fazer o desenho da situação. Ó. Eu tenho aqui um plano alfa, tá? Agora aqui um plano beta, tá? E o ângulo entre eles é 110 graus. Tá? O plano bissector vai dividir esse ângulo bem na metade aqui, ó, com 55 graus para cada lado. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui o plano bissector, plano gama, vamos chamar, e agora vamos indicar o ângulo aqui, vamos traçar esses segmentos aqui. Então aqui eu tenho o ângulo de 55 graus e aqui também o ângulo de 55 graus. Ele está dividido em dois ângulos iguais. Tá? Então ele quer saber quanto mede o ângulo que uma reta perpendicular a uma das faces do diedro forma com o plano bissector. Então vai ter uma reta aqui, né,
perpendicular a uma das faces do diedro, pode ser uma reta perpendicular a esse diedro ou uma face perpendicular àquele. Eu quero saber daí que ângulo ela forma com o plano. Então vamos fazer de conta que a reta é essa aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui. Então eu quero saber esse ângulo X aqui, ó, esse ângulo que está aqui em cima. Veja que aqui na própria figura já dá para notar o que está acontecendo. Ó. Veja que esse ângulo, o ângulo de 90 e 55, são ângulos internos desse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo. Tá? E a gente pode trazer isso aqui para o plano, ó, tirar do espaço aqui, olhar no plano. Ó, isso aqui estaria representando o plano alfa, aqui o plano beta e aqui o plano diretor, ó, bissector. Ó, tá? Então eu tenho aqui 55 graus e aqui 55 graus. E a reta ali ó, forma 90 graus com esse plano alfa. Tá? Eu quero saber aquele ângulo X lá em cima. Ora, nós temos um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, 55 mais 90 mais X é 180 graus. E X, 180 menos 55 menos 90, o X vai ser 35 graus. Barbadinho. Tá? Normalmente, esses exercícios sobre geometria espacial, que está trabalhando no espaço, a gente consegue transformar para o plano e resolver os exercícios, né, como eu resolvia problemas no plano, né, barbadinho, usando as propriedades e formas que a gente usava na geometria plana. 3. Uma reta forma um ângulo de 40 graus com uma das faces de um diedro e é perpendicular à outra face. Quanto mede o diedro? Tá? Então veja bem, ó, uma reta forma um ângulo de 40 graus com uma das faces de um diedro e é perpendicular à outra face. Eu quero saber quanto mede o diedro. Então vamos desenhar aqui, ó. Tem aqui um diedro, eu quero saber quanto mede o ângulo aqui do diedro. Tá? Então eu tenho uma reta que forma um ângulo de 40 graus com uma das faces de um diedro e é perpendicular à outra face. Então é bem fácil de desenhar, por exemplo, essa reta aqui, ó. Ela é perpendicular, né, a uma face e forma lá em cima um ângulo de 40 graus com outra face. Tá? Barbadinha. Então, de novo, um problema de triângulo. Ó. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, 40 mais 90 mais x é 180. E x é 180 menos 40 menos 90, que vai dar 50 graus. Barbadinha. Tá? Número 4. Verifique se existe triedro cujas faces medem. No A, 120 graus, 150 graus e 100 graus. Então agora a gente vai fazer o teste aqui para ver se existe triedro que tenham essas medidas. Tem que lembrar aquelas duas propriedades. Tá? Uma delas é que a soma das três medidas deve ser menor que 360 e cada medida tem que ser menor que a soma das outras duas. Então vamos à primeira propriedade. Vamos fazer a soma dos três aqui. Ó. 120 mais 150 mais 100 tem que ser menor que 360. E somando aqui dá 370. 370 não é menor que 360. Logo, né, isso é falso, essa desigualdade. Não existe triedro que tem essas medidas. Tá? Não precisa nem testar a segunda propriedade. Barbadinha. Letra B. Ângulos de 130, 10 e 125. Então vamos fazer a soma. 130 mais 10 mais 125 tem que ser menor que 360. Isso é verdadeiro. Se a gente somar aqui vai dar 140, vai dar 265. É menor que 360. Agora vamos testar, ver se cada ângulo é menor que a soma dos outros dois. Para isso a gente vai pegar o ângulo maior, ó, tá? O 130 aqui, ó, e comparar com a soma dos outros. Veja que 130 é menor que a soma de 125 com 10, que é 135. Tá? Então isso é verdadeiro. Logo, existe o triedro. Veja que não precisa testar os outros ângulos, porque se eu testando com ângulo maior já deu menor, então imagina com os outros. Né? Os outros também vai dar menor. Veja que 10 graus é menor que 130 mais 125. E 125 é menor que 130 mais 10. Tá? Barbadinha. Letra C, ó. 160, 120 e 25. Fazendo a soma, 160 mais 120 vai dar 280, mais 25 vai dar 305. É menor que 360, é verdadeiro. Tá? Agora vamos comparar, vamos pegar o maior aqui, 160. 160 é menor do que 120 mais 25. 160 é menor que 145? Não é, isso é falso.
Então, não existe triedro com essas medidas. Barbadinha. Tá? Exercício 5. Duas faces de um triedro medem 70 graus e 130 graus. Entre que valores se encontra a medida da outra face? Então, veja, duas faces de um triedro medem 70 e 130. Entre que valores se encontra a medida da outra face? Tá? Veja que aqui ela pode ter mais do que uma medida. Tá? Então, temos que lembrar o seguinte, vamos chamar de x a medida da outra face. E a face sempre vai estar entre 0 e 180 graus. Tá? Ela sempre vai ser um ângulo, tá, entre 0 e 180. Se tiver um ângulo maior que 180, a gente pega sempre o suplemento dele. Tá? Então, não pode ser igual a 180, porque se duas faces tiverem 180 graus, eles vão estar no mesmo plano. E se tiver 0 grau, uma está sobre a outra, eles vão estar no mesmo plano. Então, sempre uma face tem que estar entre 0 e 180. Então, vamos aplicar a soma aqui. Ó. A soma dos três, 70, 130, mais o x tem que dar menor que 360. Então, x é menor que 360, menos 70, menos 130. X é menor que 360 menos 200, x tem que ser menor que 160. Tá? Então já descobrimos um intervalo aqui, ó. X tem que ser menor que 160, que é menor que 180. Tá? Agora vamos pegar a outra relação. Ó. 130 tem que ser menor que a soma dos outros dois. Esse ângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então 130 é menor que 70 mais o x. Tá? 130 menos 70 é menor que x. E se eu ler da direita para a esquerda, x é maior que 130 menos 70, ou seja, x tem que ser maior que 60. Então, a resposta, o x tem que ser maior que 60 e menor que 160. É um valor que tem que estar entre 60 e 160 graus. Barbadinha. Número 6. Um diedro mede 105 graus. De um ponto interno desse diedro são traçados dois segmentos de reta perpendicular às suas faces. Calcule a medida do ângulo formado por esses segmentos. Então, vamos ver, um diedro mede 105 graus. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Tem um diedro que mede 105 graus. De um ponto interno desse diedro, eu vou pegar um ponto interno aqui, qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui um ponto interno, são traçados dois segmentos de reta perpendiculares às suas faces. Então, daqui eu vou traçar o segmento perpendicular a esse aqui, ó, tá? E perpendicular àquele outro. Ele vai ter que ser assim, para formar 90 graus. Calcule a medida do ângulo formado por esses segmentos. Então, eu quero o ângulo formado ali em cima. Ó, tá? Então, veja que eu formei aqui um quadrilátero, ó, de vértices PABC. E nós sabemos que num quadrilátero a soma dos ângulos internos é 360 graus. Então, 90 mais 90, daqui, ó, 90 mais 90, mais o 105 mais o x tem que dar 360. E somando esses três aqui, dá 285, mais x é 360, x é 360 menos 285, e o x é 75 graus. Barbadinha. Tá? Exercício 7. Por um ponto interno de um diedro, traça-se uma perpendicular a cada face do diedro. Se o ângulo entre as perpendiculares é igual a 130, qual é a medida do diedro? É um exercício quase igual ao anterior. Tá? É a mesma coisa, um ponto interno, o diedro eu traço perpendicular a cada face. Se o ângulo das perpendiculares é 130, qual é a medida do diedro? Agora, em vez de pedir a medida entre as perpendiculares, eu peço a medida do diedro. Então, vamos desenhar o diedro aqui. Ó. Eu tenho um ponto qualquer aqui, P, traço uma perpendicular e outra perpendicular lá. Tá? O ângulo aqui é 130 e eu quero saber o ângulo do diedro, medida do diedro, vou chamar de x. De novo, eu tenho um quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Então, 90 mais 90 mais 130 mais x é 360. Então, aqui vai dar 310, mais x 360, e x é 360 menos 310, que é 50 graus. Barbadinho. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Nas próximas aulas vamos continuar nosso estudo sobre geometria espacial.